TBC Esporte de volta na sua tela, em conjunto também com a TV Alégua, abraçando a audiência da RBC AM 1270 e da RBC FM 90,1. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do Vila Nova, mas antes a gente atualiza a Série D para você. Classificação na tela. Em primeiro lugar do Grupo 5 está a Aparecidense com 22 pontos. Em segundo lugar, o Goiânia, que tem 19. Coladinho com o Goianésia, que está na terceira colocação, também com 19 pontos. Em quarto, Real Noroeste do Espírito Santo com 16. Em quinto, Águia Negra com 13. Em sexto, União Rondonópolis com 11. Em sétimo, Vitória com 10. Em oitavo, o Operário de Várzea Grande com 9 pontos. E agora aqui no TBC Esportes a gente tem um convidado especial, vai falar com a gente por Skype. É o técnico Luan Carlos do Goianésia. Boa noite, Luan, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Um prazer estar falando com vocês. Luan, 34 anos de idade, um dos técnicos mais novos aí no cenário nacional. Como é que você vê essa responsabilidade já aí? Então, a questão da idade, Thaís, é sempre bem repercutida, né? A gente sabe que é uma profissão bem complicada, que envolve vários fatores, se torna um desafio maior, mas, como eu sempre digo, é algo que a gente precisa estar sempre superando, buscando evolução, e só para corrigir, é 28 anos. Ah, tá vendo? Ó, Daniel Carvalho falou 34, tá te envelhecendo. Então, 28 é mais novo ainda, Luan. Luan, acho que me viu de barba, pai, só 34. E conta pra mim um pouquinho da sua trajetória no futebol, até chegar aqui ao Goianésia, que a gente viu ali terceiro colocado já no grupo. Então, eu não fui jogador de futebol profissional, eu entrei no futebol de alto rendimento pelo banco da universidade, eu sou formado em Educação Física aqui pela Universidade Federal de Goiás. Entrei no futebol como preparador físico em 2012. Em 2015, assumi pela primeira vez como treinador, isso no Novo Horizonte, de Ipameri. Tive passagens aqui em Goiás também pelo Grêmio Anápolis. No ano passado, no ano retrasado, 2018, a gente conquistou o acesso do Campeonato Goiano com o Novo Horizonte. Depois de 11 anos, o clube voltou à primeira divisão. E trabalhei no estado do Ceará, no Atlético Cearense, no Floresta, durante 3 anos no Atlético. Então, desde os 24 anos, eu venho exercendo essa função de treinador e está sendo uma aprendizagem muito grande a cada etapa concluída, né? Legal. Dante? Ô Luan, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Eu sei que daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de saber sobre o trabalho no Goianésia, mas eu queria saber se você tem como informar a gente como está o campeonato, por exemplo, nas outras chaves, se você tem uma referência com relação a toda a competição e o nível de comparação desta chave do Grupo 5 com os demais. Então, prazer falar contigo, Dante. A questão da Série D esse ano, alguns clubes investiram de forma muito grande. Então, fazendo um apanhado geral do que está sendo a competição, algumas equipes, alguns clubes tradicionais, como o Joinville, o ABC, o América de Natal, o Grêmio Novo Horizontino e o Mirassol, são os times que estão conseguindo ter uma campanha mais sólida, né? E o Caxias também, do Rio Grande do Sul, são os clubes que estão conseguindo ter uma campanha mais sólida, estão se destacando muito em seus respectivos grupos. Em relação ao nosso grupo, é um grupo muito equilibrado, longe de ser o grupo mais forte tecnicamente, pelo que a gente está vendo, mas é equilibrado porque as equipes se parecem muito, são muito equiparadas no sentido de investimento financeiro, né? Mas num contexto geral, eu acredito que esses 6 clubes é que vêm despontando, em especial o Grêmio Novo Horizontino e o América de Natal. São os 2 maiores investimentos da competição, são 2 elencos muito competitivos. Luan, boa noite, é o Vitor Monteiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu time do Goianésia, o que tem de especial. A gente vê o Vanilson marcando muitos gols, tem o Zizu talvez como principal referência técnica da equipe, mas o que faz o Goianésia ser especial nessa Série D, estar com uma campanha tão sólida? Boa noite, Vitor. Então, o Goianésia, a gente montou um projeto aqui para essa Série D, com um recurso menor, com os pés no chão, sabendo a dificuldade que a gente ia encontrar, porque jogar com os portões fechados é menos uma renda para o clube, né? Então a gente sabia da dificuldade, porém montamos um time bem competitivo, vários jogadores vindo lá do Nordeste, em especial do futebol cearense, que já tinham trabalhado comigo.
Então são jogadores que já se conheciam, então ficou mais fácil a gente colocar uma ideia de jogo, né? A gente tem uma ideia muito proativa, a equipe fica muito com a bola, é uma equipe que tenta ser agressiva o tempo todo com a posse de bola, isso é um fator positivo e isso fez com que a gente se destacasse dentro da competição. Você mencionou bem o nome de jogadores que estão nos ajudando muito, jogadores que têm uma referência técnica dentro do elenco, mas vale destacar também o goleiro Edson, né, que é um goleiro bem conhecido aqui do futebol goiano, também o Irã, volante. A gente está com um ataque com o Dudu Itapajé, um jogador que também fez um nome aqui no estado. Então, assim, são jogadores que já têm uma rodagem interessante, uma experiência boa e que têm contribuído muito para consolidar a nossa ideia de jogo e deixar o Goianésia, durante essas 12 rodadas, todas no G4. A gente ainda não saiu do G4 e a gente pretende permanecer até o final, porque seria um feito histórico para o clube. O Goianésia nunca passou de fase na Série D, então a gente quer muito fazer história aqui dentro da instituição. A gente está falando, Luan, primeiro boa noite, um abraço para você. Muito sobre a tua idade, né? Começou aos 24 anos, está com 28 agora. Primeiro, curiosidade, a tua credencial, qual o nível dela? É de time de Série A já? É a última, é aquela de treinador profissional mesmo? E segundo, você consegue, ao mesmo tempo em que trabalha, a prática, aliar a teoria, estudando sempre futebol? Boa noite, prazer falar contigo. Eu estou já no último nível da formação da CBF Academy, porém eu fui buscar uma formação fora do país. O Ari, que é o dono do Atlético Cearense, ele é jogador atual da seleção russa, joga no Lokomotiv Moscou, me possibilitou essa situação de estudar fora. Eu fiquei 2 anos em Portugal e aqui na CBF eu estou naquela última escala da licença A, buscando, né, essa qualificação, mas eu considero que o mais importante, que eu tento utilizar muito, é a minha graduação em Educação Física e as especializações, em especial em Psicologia do Esporte, porque o futebol, antes de uma atividade física, é uma atividade humana e eu tento lidar muito com isso no dia a dia de trabalho. Eu acho que esse pode ser o grande diferencial na minha carreira. Eu sempre digo que foi com conhecimento científico que eu entrei nesse meio e é com esse conhecimento que eu quero permanecer, e essa busca ela precisa ser constante, né? E eu digo sempre que a melhor teoria é aquela que vem de uma boa prática. Então é isso que eu tento fazer no dia a dia, assimilar muito o que é o desenvolvimento de jogadores, o que é o desenvolvimento de uma equipe, e a partir daí buscar na teoria embasamento para a gente conseguir consolidar esse estilo de trabalho. Então eu vejo que a formação ela é gradual, a vivência ela é passo a passo, e eu sempre falo que eu não tenho pressa, né, para chegar num nível mais alto no futebol. Eu já estou muito feliz estando onde eu estou, mas eu creio que com o trabalho e com o tempo a gente pode alcançar novos voos, novas etapas, mas com muita paciência, com muita humildade, pé no chão, para poder também, quando chegar num nível mais acentuado, estar de fato preparado para isso, né? Luan, queria saber de você quem é sua referência como treinador e também uma avaliação sua sobre os 2 treinadores das equipes goianas, o Edson Júnior, que já tem uma vivência até familiar, né, com o pai dele, o Edson Gaúcho, no futebol, já está há mais tempo, e o Thiago Carvalho na Aparecidense, que é uma revelação, digamos assim, foi jogador. Gostaria de sua análise sobre esses 2 profissionais também. Sim, a minha referência há algum tempo, eu tento acompanhar muito os treinadores aqui do futebol brasileiro e também no futebol internacional. O Tite é um deles. O Jorge Jesus tem 5 anos que a gente vem estudando sobre o método de trabalho dele, desde quando eu tive a primeira vez em Portugal. Fiquei muito feliz quando ele foi anunciado no Flamengo, tentei assistir vários jogos dele em loco para poder acompanhar de perto essas ideias que ele tenta colocar em prática, né? E vários outros treinadores daqui, do exterior, vários treinadores também, como Marcelo Chamusca, Rogério Ceni, que é uma referência muito importante. Eu enfrentei ele algumas vezes, assim como o Chamusca também, o Lisca. Foi muito bom ter enfrentado esses treinadores mais de uma vez, para a gente ver o quanto é bom enfrentar treinadores com ideias, né? Faz você pensar mais, faz você ter que mudar a estratégia no decorrer do jogo. Então foi muito interessante e são grandes referências também. Em relação ao Thiago
e ao Edson. São dois grandes treinadores. O Edson, como você disse, já tem uma carreira mais consolidada no estado. O Thiago está iniciando. O Thiago, a gente enfrentou a equipe dele por 2 vezes, foram 2 empates. É um treinador muito estrategista, o time dele marca muito em bloco alto e é muito agressivo quando está atacando, ataca com muita gente, né? Então é um treinador que está surpreendendo todo mundo com a campanha histórica na Aparecidense e não é em vão, é porque realmente ele tem trabalho. A gente conversa muito entre nós e também com alguns jogadores que estão lá. Eles elogiam muito o estilo de treino dele. Então, ele tem uma metodologia de trabalho muito boa. E o Edson, né, a gente vê que vem fazendo bons trabalhos, tem uma sequência positiva por onde passa. Também é um treinador que é dessa geração mais nova e que também vem fazendo um bom trabalho frente ao Goiânia. Obrigada, professor Luan Carlos, treinador do Goianésia, pela sua participação aqui com a gente no TBC, tá? Valeu, até a próxima. Eu que agradeço. Forte abraço. Agora é hora de falar do Vila Nova. O atacante Enan falou lá pelo lado colorado e ele destacou ali a busca pelo gol logo no início das partidas do Vila. Olha só. Acredito que seja mais pela maneira que nossa equipe joga, né? Eu acho que a gente propõe o jogo desde o início, né? Quando jogamos aqui dentro de casa, a gente busca fazer o sufoco no time adversário já nos primeiros minutos. Fora de casa, a gente também busca fazer da mesma maneira, né? Tanto que na Bahia, quando a gente conseguiu a vitória, foi assim, né? A gente buscou pressionar a equipe lá em cima, né? Então, quando você consegue encaixar a marcação logo no início do jogo, pressionando a equipe adversária, e aí as ações ofensivas acabam acontecendo e a gente acabou fazendo os gols, né? E depois, por estar fazendo gol nos finais dos jogos, é porque assim, o pessoal que vem entrando muito bem, né? Nossa preparação física também vem sendo excelente, então assim, a gente mostra que a gente consegue manter um nível bom de intensidade, não só no início do jogo, mas também no final. Até porque, 5 alterações, né, você acaba mudando praticamente metade da equipe, e o pessoal que vem entrando também vem entrando bem, e isso acaba ajudando aos gols estarem saindo também no final, nos finais dos jogos. Funcionado, né? Se abafa no início e a intensidade ali do final já renderam ao Vila aqui, ó, dos 15 gols que tem a equipe, marcou 4 vezes nos primeiros 15 minutos e fez 6 gols nos últimos 15 minutos. Estatística é tudo no futebol hoje, né? Eles controlam absolutamente tudo. Isso é bom porque a cada partida mostra o resultado em campo, né? Você foi bem por isso, por aquilo. Às vezes a gente está vendo um jogo e lá embaixo o treinador está vendo outro. Isso é natural. O treinador, ele vive o dia a dia do clube. A gente não vive, a gente não pode nem assistir. O Vitor, o Dante, foi repórter há muito tempo. O Vitor continua cobrindo clubes aí. Né? Então, é difícil, porque hoje o repórter não tem mais essa liberdade, principalmente com a pandemia, de ver para trazer. Eu, como comentarista, ainda assisti muitos treinamentos para poder embasar melhor os meus comentários. Mas hoje a tecnologia avançou muito dentro do futebol também, e é uma tendência, né? Ninguém pode discutir isso. E além de assistir treinamentos, antigamente a gente tinha a oportunidade de estar sempre conversando pessoalmente, fora do microfone, com aquelas pessoas. Verdade. Com os jogadores, com os treinadores. A gente tinha muito diálogo. A gente tinha muita oportunidade de conversar com eles, discutir, que ali você sabia de uma opinião realmente verdadeira, aquela que ele poderia expor, aquilo que ele poderia falar. E quanto mais você conversa, quanto mais você entrevista, e quanto mais você tem essa possibilidade, você passa a sentir o que ele realmente quer falar, o que ele realmente pensa. Até em entrelinhas, você pega muito do que eles querem dizer. E naquela época, confesso, era mais fácil trabalhar, né? É verdade. Lembrando que o Vila joga também às 3 horas da tarde amanhã no Oba contra o Corinthians pelo Aspirantes, buscando também a classificação. O Vila no Brasileiro de Aspirantes está na 6ª posição do Grupo A, são 8 times em cada chave, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B turno único, o Vila está na 6ª posição do Grupo A com 9 pontos ganhos, mesma pontuação do Paysandu, 2 pontos atrás do Grêmio e do Santos. O Ceará está em segundo e o Avaí em primeiro nesse Grupo A. O Corinthians é o líder do Grupo B com 10 pontos. Praticamente a pontuação que o Vila tem, 1 ponto a mais do que o Vila. E o time do Vila perdeu apenas um jogo, né? Ainda faltam 2 rodadas, então ainda tem chances de avançar na competição. Joga com o Corinthians amanhã no Oba e
semana que vem enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. O Vila Aspirantes é comandado pelo Igor Magalhães, foi jogador, foi zagueiro do próprio Vila Nova por muitos anos e como principal destaque, digamos assim, em relação, já trazendo a comparação com o time profissional, o Danley deve continuar jogando, ele é o capitão do time de aspirantes, será titular na segunda-feira, já que o Adalberto e o Donato estão suspensos, só que amanhã o Danley ainda joga no aspirantes, deve ser confirmado pelo Igor como capitão da equipe. Thaís, olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o mandar. Romário Miranda, ele é de Bela Vista de Goiás, perguntando se o Mateuzinho do Atlético, jogaria na equipe do Goiás. Na minha opinião, não, porque o problema do Goiás eu não acho que seja única e exclusivamente jogador. Como é que chama aquele? Mike do Atlético foi que estava numa posição até melhor do que a do Mateuzinho, não conseguiu jogar na equipe do Goiás. Eu acho que o Goiás está precisando de tranquilidade para jogar. Um abraço para você e para o Santos, motoboy da Praça da Bíblia. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Cartela na tela para a gente, lembrando os confrontos dessas quartas de final. Quarta-feira, 4h30 da tarde, já jogaram Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. E começou lá Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal. Esse Cuiabá e Grêmio está 2-1 para o Grêmio, 45 do primeiro tempo. Diego Souza e Jean-Pierre Williams marcou o gol do Cuiabá. E hoje à noite, só jogão, 9h30, Flamengo e São Paulo no Maracanã, mesmo horário de Internacional e América Mineiro no Beira-Rio. E o Palmeiras ganhou de 3, né? Pois é, inclusive a gente tem imagens, né, dos Palmeiras lances. Venceu o Ceará por 3-0 na tarde de hoje, lances dos gols aí pra gente mostrar para vocês agora. Ceará tirou o Santos, hein, Evandro, para tomar 3 do Palmeiras já no primeiro jogo. Essa partida aí acabou. Esse foi o terceiro. Você acha que o técnico do Palmeiras, lá o português, foi expulso de campo, né? Foi. Mas o terceiro jogo dele, terceira vitória. Hoje melhor, porque foi 3-0, porque nas outras duas ele ganhou de 1-0, né? Pessoal, mas o Palmeiras de uns jogos para cá, desde do Andrei, improvisado lá como treinador, interino, como queiram, ele ganhou só de goleada, né? Parece que soltaram a rédea do Palmeiras, né? Palmeiras tem cuidado, que o Palmeiras, com o elenco que tem, a partir do momento que ele se acertou, segura, porque é time para brigar em cima em todas as competições. Quem já andou a cavalo, quem já andou em charrete, sabe como é que é soltar a rédea, que é para disparar, que é para ir para cima. E o Palmeiras, com a mesma equipe, parece que está com mais liberdade de jogar do que estava com o Vanderlei. E melhorou com a saída do Felipe Melo também. Felipe Melo, que lance, hein? É bom salientar que ele tentou quebrar o braço do jogador adversário. Dá para ver claramente naquele lance que foi uma covardia das maiores. Se ele quebra o braço do jogador ali, naquela cena que ficou tão filmada, ele estaria banido do futebol. E o que chamou atenção em relação a esse jogo do Palmeiras com o Ceará também é a intensidade que em 6 minutos o Palmeiras marcou os 3 gols e definiu o jogo. Gols foram do Scarpa, a gente viu há pouco o primeiro gol aos 35, o segundo do Rafael Veiga aos 38 e esse terceiro gol aos 39-40 do Gabriel Veron. Muito bom esse menino, mas o time do Palmeiras tem um plantel Fiquei com dó gigantesco. Do meu amigo Fernando Praz. Fernando Praz. Várias pernas, né, cara? De longe. 3-0 em 6 minutos. Dele, né? Ele tem um amor muito grande pelo Palmeiras. Fiquei com pena dele, porque ele é gente muito boa. Pessoal, recadinhos da noite. Olá, boa noite, sou o Miramar Dias, torcedor do Verdão, sou da região leste de Goiânia e estou ligado e eu ainda acredito na permanência do Goiás na Série A. Mande um abraço para minha esposa Marta, aniversário dela ontem. Obrigada, parabéns aí para Marta, obrigada pela audiência de vocês aqui conosco. Abraçando também o Florentino Alves, do Jardim Tiradentes. A gente chama mais um intervalo rapidinho, voltamos já já.